Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dia 28 de outubro, a Igreja celebra a festa de São Simão e São Judas Tadeu. Foram apóstolos do Senhor, seguiram Jesus perto a perto, formaram o grupo dos 12. E eles, ao longo de sua vida, viveram de tal forma o amor e a fé que morreram por causa disso. São apóstolos, são mártires, porque doaram a sua vida até o fim por causa do Evangelho. Aprendamos de São Simão e de São Judas Tadeu, também nós, a vivermos a fidelidade ao Evangelho de nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós temos a formação do grupo dos 12, o chamado dos 12 apóstolos segundo o Evangelho de São Lucas. Algumas coisas nós precisamos compreender para entendermos como se deu o chamado dos 12 apóstolos. Primeiro, Jesus foi à montanha para rezar. Era uma missão extremamente importante, constituir um grupo que estaria ao seu lado, constituir aqueles que seriam no futuro as colunas da igreja sob o Espírito Santo. Por isso que antes de fazer isso, Jesus sobe a montanha para rezar. Nós, em nossa vida, antes de tomarmos decisões, antes de enfrentarmos algum problema, alguma dificuldade, precisamos também nos colocar em oração. Porque quando nos colocamos em oração, o Espírito dá discernimento e sabedoria para que nós façamos a coisa certa. Depois de rezar, aí sim, do grupo dos discípulos, um grande grupo, Jesus escolhe 12. Aqueles que estariam andando com ele em todos os momentos. Aquele aos quais ele revelaria quem ele era. Ele falaria do seu plano de salvação, da sua história de redenção, dos projetos do Pai e do reino dos céus. Dentre os 12 estão Simão, chamado Zelota, e Judas, filho de Tiago. Veja que não é Judas Iscariotes, não é o traidor. É Judas, filho de Tiago, que nós vamos chamá-lo de Judas Tadeu, justamente para diferenciá-lo do outro Judas. Estes 2 apóstolos que nós estamos celebrando no dia de hoje, viveram em tudo a sua fé. E aí nós vamos ver que depois que Jesus escolhe os apóstolos, desce da montanha, ele vai para um lugar plano, isto é, na montanha é o lugar de encontro com Deus.
No lugar plano é o lugar de encontro com os irmãos e com as irmãs, porque na planície todos somos iguais. E é a partir deste sentimento de igualdade que Jesus envia os seus discípulos para anunciar o Evangelho, para pregar a boa nova, para dizer que o reino de Deus está próximo, para curar os enfermos, expulsar os demônios, enfim, para viver a dinâmica do amor, a dinâmica do apostolado. Assim como os apóstolos estiveram vinculados à pessoa de Cristo pelo seu chamado, meus irmãos e minhas irmãs, também nós, pelo nosso batismo, somos chamados a criar, a estar nesse vínculo, nessa familiaridade, nesta intimidade com o próprio Cristo Jesus. Aprendamos de São Simão e de São Judas Tadeu a viver a nossa fé no Evangelho até as últimas consequências. Oremos. Ó Deus, que pela pregação dos apóstolos nos fizeste chegar ao conhecimento do vosso Evangelho, concedei pelas preces de São Simão e São Judas que a vossa Igreja não cesse de crescer, acolhendo com amor novos fiéis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Simão e São Judas Tadeu, desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor,